Então, nós vamos nos conectando com o grupo de estudos da Casa Lucas de Assis, pedindo ao alto que nos inspire, nos dê entendimento e que seja uma noite muito proveitosa, como todas são. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto aos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, assim vamos seja. Lá, gratidão, Bia. Muito obrigada, querida. Vamos lá, então, pessoal. Estamos chegando no capítulo 8 do livro Voltei, A Chegada. Que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas e a caminhada através da carne, seria muito mais proveitosa e mais feliz ao regressar. Esses pensamentos assaltavam meu cérebro ante os amigos que nos abraçavam acolhedores. Aguardavam-nos contentes no outro lado, com o carinhoso amplexo de boas-vindas. Nenhum de nós, os que fazíamos aquela travessia pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. As explosões de carinho com que éramos recebidos faziam-me acreditar no ingresso no paraíso. Na paisagem diferente. Modificara-se a paisagem depois de transposta a extensa ponte. A escuridão quase absoluta ficara para trás nos caminhos percorridos, e a atmosfera noturna tornara-se mais leve, mais clara. Impregnara-se o ar de perfumes sutis. Movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam além do despenhadeiro entoavam cânticos de júbilo. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de regozijo. Eram todos vazados em soberana alegria, qual se estivéssemos regressando à casa paterna, como o filho pródigo da parábola. Alguns foram acompanhados por Marta, cuja voz cristalina me expulsava o cansaço e o abatimento. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e a claridade delas via-se-lhe o semblante iluminado e feliz. Fizera-se a volitação mais agradável, mais rápida. A estrada que percorríamos imaginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas.
ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco a soprar-nos de leve sobre o rosto, eu não expressaria de modo algum a emoção que me dominava. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até ao céu? Ou teria o céu baixado para a terra? Em verdade, incoercível desejo de dormir, ampla e despreocupadamente, escravizava meus sentidos. As aflições de natureza física haviam terminado. Todavia, certa fadiga sem dor me submetia inteiramente. No entanto, aquelas vozes argentinas a se volarem para o alto alegremente, como que me embalavam o ser, revigorando minhas energias. Os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante que vagava na atmosfera me arrancavam lágrimas inesquecíveis. Que fizera no mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Eu pensara na morte, aguardara-a sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. Reencontro emocionante. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Lera em vários ditados mediúnicos informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico. Mas eram tão lindos os seres alados que se me revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu. São aves, e sim, crianças. Estou informado de que viriam buscar nossa irmã, M. E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo: algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se. Sob a admiração de nós todos, que interrompêramos a marcha, comovidos, alcançaram-nos cantando o maravilhoso hino de glorificação a tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Os pequeninos rodearam-na felizes, e um deles, que lhe fora tem um filho no mundo, laçou-lhe o colo e gritou: mamãe, mamãe! Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos lhe afloravam na alma que se prosternou de joelhos soluçante. Graciosa pequenina de olhos brilhantes e aureolada de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Como não chorarmos todos ante aquelas manifestações de ternura? Despedindo-se ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio, e pelos pequenos ternos e trêfegos, num grupo iluminado e maravilhoso que remontou célere
a ignota região da pátria infinita. Pessoal, eu queria fazer 2 comentários aqui, só para a gente não perder bem rapidinho, tá? Sobre o primeiro capítulo e o reencontro aqui. Com o reencontro. Como a chegada, como a passagem dessa existência, né? Como diz o irmão Jacob, como a passagem a gente acaba esquecendo que nós estamos aqui por um período muito curto, né? Que nós, na realidade, nós estamos, né, nesse exato momento como seres humanos, mas nós somos espíritos. Então, ele dá pinceladas praticamente em todas os títulos que ele tem aqui. Ele sempre comenta, né, alguma coisa nesse sentido, que se nós nos lembrássemos o quanto é importante a gente saber que realmente nós somos espíritos e estamos aqui de passagem, né? Por quê? Porque daqui a algumas centenas de anos, daqui a alguns milênios, provavelmente alguns de nós, né, ou quem sabe, né, ou a grande maioria, ela não esteja nem vindo mais reencarnar no planeta Terra. É isso que a gente espera. Então, por isso que essas obras, né, como Voltei, ela faz uma passagem assim bem transparente e com alguns detalhes muito importantes para que a gente possa, nos estudos, a gente possa começar a colocar isso dentro de nós, que a gente comece a colocar isso como um fato que vai acontecer. Nós vamos fazer a passagem, nós vamos ir para o mundo espiritual novamente, né? Porque somos espirituais, somos seres espirituais, vamos retornar para o planeta Terra, enfim, e vamos retornar para a pátria espiritual novamente. Então, isso é uma coisa que os livros eles colocam, os espíritos, eles tentam nos doutrinar, e Jesus veio há 2000 anos atrás para deixar isso muito claro para a gente. Então, o espiritismo ele vem nos enquadrando nisso para que a gente possa, de uma vez por todas, né, nos colocar como seres espirituais, né, seres desencarnados. Né? Então, estamos encarnados momentaneamente, mas em breve estaremos todos em casa. Né? Essa é a nossa casa passageira, mas em breve estaremos todos em casa. Então, só para fazer esse comentário assim bem rapidinho para não... Não, eu acho interessante também assim, o quanto ele destacou que ele poderia ter feito mais, né? Que ele se impressionou assim, o quanto ele poderia ter. Ele que foi um empresário, né? Como o Francisco já falou, o Frederico Figner, um empresário que teve muitas oportunidades e muitos recursos à disposição dele para fazer a caridade a material e também os trabalhos espirituais do Centro Espírita. Mas o quanto boa parte dos espíritos mais esclarecidos chegam do outro lado e se dão conta que fizeram muito pouco, muitas vezes aos nossos olhos, tendo feito muito. Né? Então, o quanto a gente precisa estar atento, vigilante nisso, e provavelmente talvez não apareçam oportunidades como a do Frederico, né? que tinha muito dinheiro, que conseguiu ajudar a editora da Federação Espírita a produzir mais livros. Enfim, talvez a gente não tenha essa oportunidade como ele, de um homem que teve uma condição financeira privilegiada, mas que a gente fique atento aos nossos dias a dia, nas nossas rotinas, porque as oportunidades, quando a gente está disposto a ajudar, surgem. E às vezes não estou falando só da questão material, né? É a questão moral, a caridade moral, é uma palavra amiga, é o perdão, é entender que cada um tem o seu momento de evolução, que não adianta a gente ficar exigindo dos outros, a gente começa a estudar, se esclarecer e quer, enquanto a gente também não consegue fazer direito ainda a nossa parte. Mas o quanto a gente precisa estar atento para isso, né? Porque é bem comum os espíritos chegarem do outro lado, espíritos bem ativos, né, nos trabalhos, e se darem conta e acharem que fizeram um pouco, né? Isso é bem comum nos livros. Esse filme que vai ter agora, O Mensageiro, que é uma continuação, Os Mensageiros, que é uma continuação do Nosso Lar. Quem assistir, não sei se vai dar no livro, né, no filme, mas o livro ele dá com detalhes. Dirigentes,
espíritas renomados, trabalhadores incansáveis, que estão desencarnados, e o André Luiz fica muito surpreso, né, quando o Calderaro leva ele para essas instituições onde ficam muitas vezes os espíritas que estudaram um pouco e participaram muito de casas espíritas, com a decepção deles, vejam bem, com a decepção deles com o próprio trabalho, o quanto eles deixaram de fazer, né, pelo bem deles e pelo bem coletivo, né, de espíritos que em algumas declarações de alguns espíritos que tinham a mediunidade muito ostensiva, que ela foi trabalhada, né, na linha espiritual enquanto ele esteve desencarnado durante 20 anos, para que ele pudesse retornar à Terra e pudesse desenvolver esse trabalho na caridade de todo o coletivo. E mesmo assim, ele não conseguiu desempenhar conforme ele tinha combinado. Então, isso também, isso não é uma coisa para que a gente fique assim, aflito ou ansioso. Daqui para frente eu vou começar a entregar comida, eu vou parar com a minha vida. Mas isso é um alerta para o tão pouco que ainda a gente faz, né? E o quanto de possibilidade existe para que a gente possa, né, nos nossos horários, na nossa vida. E é bem como a Flavinha comentou, né? A caridade moral hoje, uma palavra, um atendimento, Precisei só escutar, né? Um momento de silêncio com alguém que precisa contar alguma coisa que possa fazer bem a um terceiro, isso já é um trabalho, né, edificante. Então, isso são coisas que os estudos servem para que a gente sirva sempre de alerta, né, que a gente vá sedimentando isso dia a dia, né, e vá gravando isso no nosso subconsciente para que a gente isso possa se tornar uma rotina, né, para que a gente não tenha, né, a gente ainda está meio longe desse alcance, mas que os estudos eles nos conseguem nos manter mais alertas, né, mais vigilantes. Então, podemos começar. Gente. Flavinha, eu acho que o nosso tempo aqui é tão fugaz que eu acho que tu não és a Flavinha, tu estás Flavinha. Com certeza. Isso mesmo. É uma condição bem temporária, né, Elaine? Bem isso, assim, bem rápido, tem que prestar atenção e não perder tempo, né? A gente tem que ficar ligado, como se diz. Não perder tempo. Vamos lá, então, pessoal. Vamos aqui para o subtítulo Velhos Amigos. Nosso agrupamento prosseguia volitando. A luz que de vez em quando varria o céu, vagarosa e sublime em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância em distância, compareciam pequenas comissões, aguardando amigos. Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, chegou a assemelhar-se à daquela professora devotada e desconhecida. Prosseguimos já em pequeno número, quando num grupo de 4 pessoas à margem, meu nome foi pronunciado em alta voz. Jacob, Jacob! Sorridente, Bezerra imprimiu nova pausa à jornada, voltou-se para mim, deu-me o braço e conduziu-me até elas. A palavra não pinta grande emoção. Surpreendido, jubiloso, mal contendo o pranto da emotividade, desferi um grito de alegria. Eram Guilom e Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Abraçaram-me efusivamente e, pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiram, demonstravam saber quanto se passava em minha alma. Sentia-me na posição do viajante que volta de longe com a bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza constranger-me, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne como trabalhadores da retaguarda.
Não pareciam, contudo, muito interessados em recolher minhas informações. Fala o Cirne bondoso dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Acrescentou que o meu caso, entretanto, era agradável e pacífico, pela expectativa mais ou menos longa em que eu viver os derradeiros dias de octogenário, salientando que o mesmo não lhe ocorrera, em vista do repentino ataque de angina. Guilom interrompeu-nos a ligeira palestra. Libertemos-os, Jacó, acentuou alegre. Teremos tempo para conversar. Doía separar-me deles, quando o ensejo se me afigurava dos melhores para a troca de impressões. Oh, exclamei consternado, quando nos veremos de novo? Riu-se Guilom, e me observando o gesto de angústia, aduzindo. Ora, Jacó, esquece-se de que é eterno? Vá repousar. Afastaram-se contentes, alegando ocupações imediatas. Não podiam acompanhar-me. Ver-me-ão na primeira oportunidade. Bezerra, paternal, regozijava-se. Menos preocupado com o nosso grupo a dispersar-se, tantos eram os componentes já encaminhados a diferentes destinos, o dedicado supervisor manteve comigo um entendimento esclarecedor, comentando a extensão e a diversidade das tarefas que nos aguardam além túmulo. Explanava atenciosamente sobre o espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada, de graciosa configuração, se nos deparou aos olhos. Marta, radiante, indicou o jardim, povoado de flores, murmurando. Enfim. Bezerra, então, designou a entrada, abraçou-me afetuosamente e concluiu. Descanse. Intentei segui-lo instintivamente. Todavia, o estimado protetor prometeu firme. Ver-nos-emos depois. Pessoal, eu queria fazer um comentário aqui, só para a gente entrar bem. Surpreendido, jubiloso do mal, contendo o pranto, a entidade desferia um grito de alegria. Eram Guilom, Cirne, Inácio Bittencourt e Saião, tá? Eu queria dizer para vocês, eu não sei se isso tem aqui ou se está todo mundo com o livro em casa, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, Guilom foi o presidente da FEB de 1920 a 21 e de 30 até a desencarnação dele em 1943, tá? O Bittencourt foi vice-presidente da FEB de 1915 e ele era um médium receitista. Também desencarnou em 1943. O Saião, tá? Era o doutor Antônio Luiz, diretor do Grupo Ismael, escritor e evangelizador. Desencarnou em 1903. E o primeiro, o Cirne, deixa eu ver aqui, o Cirne Leopoldo, tá? Foi presidente da FEB de 1900 a 1913 e desencarnou em 41. O que eu queria comentar com vocês era o seguinte, ó, o Bezerra de Menezes, tá? Ele foi o presidente da FEB de 1895 a 1899. O Bezerra desencarnou em 1900, tá? O que acontece aqui, só para a gente entender, assim, uma parte mais, esse pessoal aqui foram os primeiros trabalhadores da doutrina espírita no Brasil. Se a gente notar as datas deles aqui, praticamente eles são mais novos do que o Allan Kardec, tá? E são mais velhos que o Chico Xavier, mas foram eles que sedimentaram, né, na grande maioria, claro, e mais uma outra enormidade de espíritos, né, que a gente já sabe, né, que já entraram no país, mas esses são espíritos que encarnaram no Brasil em torno de 1860, 70 e 80, onde eles deram o primeiro passo para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Eles foram os iniciadores dessa operação, né, do espiritismo, né? Então, só como comentário, só para a gente saber quem eram amigos, né, e contemporâneos trabalhadores de casas espíritas, tá? Então, continuando, pessoal,
Em repouso. O irmão Andrade acompanhou-me delicadamente. Ingressei na casa acolhedora sob forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante, mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves. E apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Retratos pendiam das paredes estruturadas em substância semi-luminosa. Uma senhora simpática e respeitável recebeu-nos com inexcedíveis demonstrações de ternura. Nomeou a Marta ante minha falha de memória. Recolhia nos braços num transporte de indefinível felicidade. Como não situá-la nos dias inovidáveis da infância? Era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la Mamãe Frida, já que, por ordem superior, não estou autorizada a identificá-la. Tentei a conversação longa, em perguntas compridas, mas reparei que, fora do grupo em que a viajara e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível. Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estivera sustentado em grande parte pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Busquei manter-me de pé, no entanto, a dispneia voltou angustiante. O irmão Andrade conduziu-me à vasta câmara que a filhinha me reservara, abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã que se anunciava, acomodou-me num leito macio e, após aplicar-me passos reconfortantes, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E, sem saber como, entreguei-me ao repouso encantado e feliz. Final de capítulo, vamos para o capítulo 9, esclarecimentos. Acordando do estranho torpor em que me afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não classificava por sono comum, estado diferente em que permanecer imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor. Contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam imprecisas, à feição do que acontece no sono vulgar, em que a pessoa finda o sonho e é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Aliás, os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Vi-me em criança, na terra em que nasci, e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantavam, como se fossem acontecimentos da véspera. Revi naquela maravilhosa e inexcedível digressão da mente afetos preciosos e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos, reanimado. Ao despertar, reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio ter-me-ia ele aplicado recursos fluídicos para que se me revigorassem as energias. Não me achava refeito de todo. Entretanto, que alegre sensação de leveza eu experimentava agora. Senti-me remoçado, otimista, contente. Marta fez coro nos votos de felicidade com o estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos, verifiquei admirado a necessidade de alimento. Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Sentia, no entanto, determinado enfraquecimento, que sabia de antemão sanável pela ingestão de algum recurso líquido. Minha filha compreendeu o que se passava, porque daí a instantes me trazia pequeno recipiente com certo suco de plantas de minha nova moradia.
sorvi-o com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. A anemia cedeu como por encanto. Encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia que, em me reerguendo para contemplar o lindo dia, a resplandecer lá fora, outra vida me aguardava intensa e diferente. Inevitáveis interrogações martelavam-me o cérebro, e julguei oportuno valer-me dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-las sem delonga. Consultei-o quanto às probabilidades dos esclarecimentos que eu desejava e, de bom grado, colocou-se ao meu dispor para as elucidações precisas. O repouso além da morte. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir, qual fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono, propriamente dito. Escutou-me atenciosamente, explicando-me em seguida que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. O espírito, demasiadamente ligado aos interesses humanos, acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total depois da morte. A ausência de motivos nobres, nos impulsos da individualidade, estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas que se porta, ante a grandeza da espiritualidade superior, à maneira do selvagem recém-vindo da floresta perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas. Quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo, da qual se desligará vagarosamente para adaptar-se à civilização. Também os criminosos e os viciados de toda sorte, com o espírito encarcerado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão dos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual buril milagroso aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto, logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou delinquente. Fim da batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam. Período esse que varia, de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstante de ordem primária. Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura filosófico-religiosa e sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderem aos desígnios divinos no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fazem dotadas nas esferas do além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram, à semelhança de ostras, a própria concha, a mente das segundas busca elevar-se, tanto quanto lhes permitem as próprias forças e os conhecimentos. Um descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa assim de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exaustas no supremo instante do transe final,
libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas, com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual compreendemos em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Oi, pessoal, vamos fazer uma pausa só para a gente comentar algumas situações aqui, só para não cair no esquecimento. A memória não é igual do professor Francisco. Então, é o seguinte, ó, tem aquela parte onde o Bezerra de Menezes deixa o irmão Jacob na casa, né, onde ele vai fazer o repouso, que é a casa onde reside, né, ou fica a filha dele, né? Ele vai fazer o primeiro repouso dele. E como é interessante a gente ver aquele detalhe que ele se sentiu muito mais cansado depois da ausência do Bezerra. O quanto é importante, né, e o quanto é forte a questão da vibração, né? O quanto é poderosa a vibração de um espírito elevado, né? Então, o quanto ele pode nos sustentar. E isso também, muitas vezes, aonde nós nos colocamos, tá? O quanto pode nos deixar pesado isso, né? De uma forma densa, aonde a gente tenha um desgaste sem, no mínimo, ter feito absolutamente nada. Então, ele como um estudioso, como um espírito que aqui na Terra trabalhou muito, ele conseguiu fazer essa definição assim muito rápida, que quando o Bezerra deixou ele se sentiu numa situação muito mais ele se sentiu muito mais enfraquecido, tá? E agora a gente vê de novo, nessas últimas páginas aqui, né, que a gente vê de novo que espíritos que têm um certo conhecimento, que têm um certo trabalho espiritual, que tenta ter um crescimento edificante, ele tem um desenlace um pouco mais ameno. Mas espíritos que são mais densos, né, que vivem em esferas mais baixas, eu até vou correr o risco de dizer para vocês que ele não desencarna e ele vai para um abismo profundo. Ele já vive nesse abismo encarnado. Ele continua na mesma esfera moral que ele continuava aqui. Então, isso serve tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem que parar algumas vezes para fazer uma reflexão e pensar o seguinte, ó, se eu tenho uma vida de muita tristeza, né, e se eu tenho, né, esse momento ou desencarne, ou se eu tenho uma vida de muita melancolia ou de muita raiva, provavelmente eu vou ser atraído para a linha onde eu continuava, né, vivendo encarnado. Né? A minha sintonia, ela sintoniza só com essa vibração negativa. Então, isso, ela não foge, ela coloca muitas vezes assim, que eu vou ser atraído para o abismo. Não, eu já vivo, né, e na desordem aonde eu estou. Então, essa vida, muitas vezes, ela serve de exemplo exatamente como eu vivo hoje para onde eu vou. Né? Se eu tenho uma vida completamente desregrada, a situação atual de hoje é uma vida completamente desregrada, se eu desencarnar, eu vou viver essa vida desregrada para onde eu for. Então, agora, tem um outro lado. Se eu procurar todo dia tentar melhorar um pouco com os meus sofrimentos, com as minhas raivas, com as minhas melancolias, com as minhas faltas, né, com o meu excesso de orgulho, com a minha vaidade, se eu tentar diminuir ou tentar combater isso um pouquinho todos os dias, que é essa uma das nossas missões nesse lugar, aí sim, a energia mostra para nós, né, esse universo, essa lei, ela mostra que a gente está disposto ao melhoramento. Então, para onde a gente vai muitas vezes? A gente vai para escolas de regeneração. Por isso que existe o Ministério da Regeneração.
né? O planeta Terra, quando ele passar por um mundo ditoso, né? O Ministério da Regeneração vai ser o único ministério que vai ser extinto, tá? Então, todos os outros ministérios vão continuar o trabalho. Quando nós formos para um mundo, né, regenerado, tá? Não precisamos mais desse ministério, mas, por enquanto, todos nós que buscamos um pouquinho de entendimento, esse provavelmente vai ser uma das nossas casas, né? Então, só para fazer esse comentário. Até complementando o que tu disse, o que o Kiko falou agora, primeiro essa questão da energia do Jacob, quando ele se despediu ali do Bezerra, e o Bezerra estava sustentando ele em toda a jornada, né? O quanto é importante, trazendo um pouquinho para os nossos trabalhos, né, na Casa Lucas, para quem trabalha, e também para quem não trabalha, porque isso está no nosso dia a dia, mas o quanto é importante a sustentação energética dos trabalhos ali, das correntes, às vezes da segunda corrente, né? Às vezes os médiuns que ficam na segunda corrente, ali amparando os médiuns mais ostensivos, podem ficar achando, mas eu estou aqui porque estou aprendendo, é um trabalho um pouco menor, nada disso, é um trabalho tão importante quanto qualquer outro, que é de dar esse amparo energético para que os espíritos que vão lá, os sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, possam se restabelecer das suas dores. E isso o irmão Jacob nos relatou agora, falando quando ele se sentiu enfraquecido, quando imediatamente se despediu do Bezerra. E aquilo que o Kiko falou também, dessa questão da gente tentar ser melhor a cada dia, né, para tentar desencarnar em ambientes um pouco melhores. Eu me lembrei de uma frase que está no Evangelho, que não vai ser exatamente com essas palavras, mas que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Então, isso também vai estar sendo olhado e é olhado pelo alto, pelos espíritos que nos acompanham sempre, diariamente. O quanto de esforço nós estamos fazendo para vencer as nossas más tendências, né? Com certeza tem espíritos, né, que é com quem a gente convive, que estão mais adiantados, que já têm esclarecimento, que já têm um coração mais purificado, que já é mais natural fazer o bem. Mas tem outros nós, a maioria de nós, ainda faz um esforço muito grande para vencer as suas más tendências, e muitas vezes a gente olha, tenta fazer um esforço, no dia seguinte, baixou um pouco a guarda, já cai. Então, assim, o quanto é importante esse esforço estar presente para a gente conseguir alçar esferas com uma vibração um pouco melhor, né? Nem que seja no setor de regeneração. Mas acho que a gente pode continuar, né? Recebendo explicações. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbada que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram constristadores os reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, de vez que se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono do lixo com que se caracteriza. Vivendo encarnados no planeta, quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros, e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo, além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. Compreensíveis desse modo, se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada
e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegados exercitam o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconhecia que perdera tempo na Terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva! Pedi logo após ao amigo que me elucidava esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguirá manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, como náufragos que desconhecem a arte da natação. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera-se determinada média de força volitante para todos os necessitados, que se amparavam os irmãos mais aptos, fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas, de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. O problema do esquecimento. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara a minha existência no veículo de carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara um dia a fim de reencarnar-me? Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lar? Em que causa se me enraizaria o esquecimento? O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser, que se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu o significativo grau de elevação, na maior parte das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações, alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório para esvaizar-se do mal ou da ilusão, não lhe é possível mergulho indiscriminado no pretérito. Medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso de carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirir a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava submissão aos recursos da natureza,
de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos ciclos divinos. Bom, pessoal, vamos aproveitar para... Agora vem o próximo capítulo, aproveitar para dar uma recapitulada nessa parte. Essa é muito importante, né? A gente vê há muito tempo em alguns livros, né, espíritas, que comentam sobre a regressão, né? Porque a gente... Então, todos tomam muito cuidado quanto a isso, tá? O porquê? Por que a gente não se lembra? Porque nós temos muita curiosidade, né, do passado e também do futuro. Porque ainda nós não temos capacidade ainda de entender, né, aquilo que a gente fez, né, e a gente poderia ter uma vida de sugestão caso nós soubéssemos o que a gente já foi no passado. O Francisco já comentou isso uma centena de vezes. E isso tem na literatura espírita também muitas vezes. E o futuro, ele é uma coisa que ainda não aconteceu, mas que espíritos, né, a gente já é sabido que espíritos que têm um grau de iluminação maior, a situação atual é que já vivem no futuro, tá? Então, muitas vezes a gente consegue entender isso. Por quê? Porque a gente tem situações na nossa existência que muitas vezes a gente vê que aquilo são coisas que parece que já aconteceram, né? E que são coisas do passado. Então, assim, para deixar isso bem claro, se não foi nos dado isso de uma forma natural, muitas vezes, o interessante é que a gente não tome essa atitude de querer descobrir, porque a gente pode ficar, muitas vezes, extremamente assustados, né, com essa situação. Então, perante esse comentário assim dele, do irmão Andrade, é uma das coisas que a gente mais tem curiosidade, né, para saber o que a gente foi, o que a gente já fez, para saber se a gente pode resolver algum problema atual, né, algum trauma atual, né, pela alguma atitude que a gente já deve ter tido no passado. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma eu me lembro colocação. dessa passagem aí que teve, eu me lembrei, falando em memórias, eu não estou me recordando, não quero errar se foi a dona Laura e o marido no livro Nosso Lar, mas um casal de espíritos já bem, um nível de entendimento bem avançado, começou a ter regressões espontâneas em sono. E, a partir daquilo, pediram, enfim, para voltar um pouco algumas vidas, e voltaram, acho que 1, 2 vidas, e não conseguiram mais. Isso que eles já eram bem esclarecidos, já no nível de entendimento, de iluminação maior do que a maioria do nosso lar, já nosso lar, né? E não conseguiram, se sentiram mal e pediram para parar, retomando outras vidas. Então, assim, na verdade, o esquecimento é uma bênção. Claro, a maioria quer por curiosidade, essa curiosidade é humana. Muitas vezes, até no nosso dia a dia, pelos nossos talentos ou pelos nossos vícios de atitudes, a gente já começa a perceber algumas coisas que podem nos relacionar a outras vidas. Mas, realmente, é um risco muito grande, como foi colocado ali no livro, que colocou, porque é muito alta a chance da gente ficar cristalizado naquela vivência de passado. Como é que a gente vai sair, por exemplo, a não ser que a pessoa tenha uma situação muito delicada, né, de fobia, e a gente sabe que a terapia de regressão é usada muito nesse sentido, mas é praticamente impossível a gente sair, por exemplo, de uma sessão de regressão, ou se alguém trabalha mediúnico nos falar exatamente o que a gente foi, ou o que a gente fez, e a gente não ficar pensando dias sobre isso. É impossível, a gente vai pensar, e talvez aquilo nos cristalize num passado que não é mais válido para que a gente possa recomeçar. Primeiro, porque pode ser que a gente sinta muita culpa, e segundo, que aquilo pode ser que nos
acabe tolhindo o livre-arbítrio, porque a gente vai ficar sempre lembrando daquele passado e não nos dando a chance de fazer diferente. Então, acho que é bem legal isso. O Francisco realmente já falou isso muitas vezes, mas a gente sabe que essa curiosidade é humana, né? A gente tem essa curiosidade, mas se o pai maior decidiu que o melhor é esse, o esquecimento, com certeza não é à toa, né? Com certeza, né? Flávia, Oi? Fala, Berê. eu acho que a gente não tem maturidade espiritual para saber muitas coisas do nosso passado. Exatamente. Ou por sentirmos culpa depois, ou por passarmos a sentir a raiva de uma pessoa muito próxima a nós. Exatamente. E vai ser muito difícil desvincular do que a gente sem dúvida, sem dúvida. Que foi descortinado do que a gente vive hoje. Por quê? Porque é aquilo que tu falou, não se tem maturidade espiritual. E aí eu dei exemplo esse do livro desse casal que mesmo tendo uma certa maturidade, pediu para voltou, acho que eram umas 2 vidas, não vou saber dizer certinho para vocês, mas passaram mal, porque daí remete a culpas, remete a vínculos afetivos, muitas vezes mais próximos das nossas famílias, em que a gente não vai conseguir olhar para aquelas pessoas da mesma forma. Da mesma maneira. A gente não tem essa superioridade moral, né? Não. Então, é bem complicado mesmo. Então, assim, eu acho que o esquecimento é uma bênção, na verdade. E eu queria comentar com vocês aqui, que eu me esqueci aqui, e vivendo encarnados no planeta, quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor. 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros. 1 bilhão, né? Para nós vermos isso aqui, era em torno de 1940, 1950, na década de 40, de 50, tá? Não sei exatamente, também não explica aqui, mas imaginem, nós ainda estamos, agora a gente tem 8 bilhões de espíritos encarnados, né, e quase 20 desencarnados, ou mais de 20. Então, isso a gente nunca dá para bater muito, dizer que é isso ou não é, mas para ver ainda um grande trabalho ainda de regeneração ainda para ser feito. E de uma coisa vocês podem ter certeza, que nós todos, né, fizemos parte de um plano do alto para que essa regeneração, né, ela seja feita e ela seja trabalhada por todos nós. Então, o que acontece? Isso é um mérito? Não sei, até acho que pode ser, mas eu acho que é muito mais, tá? É muito mais um trabalho, serviço, é muito mais uma missão, né, de uma dificuldade enorme que nós temos para fazer isso, do que um mérito. Então, assim, está nas nossas mãos. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós conseguimos nos manter equilibrados, mais a gente sabe o caminho a tomar e mais a gente consegue ajudar os outros. Então, assim, quanto mais eu vejo isso, quanto mais assim, se participa das aulas, quanto mais a gente vê as coisas que tem nos livros, a cultura, né, espírita ou a literatura espírita nos apresenta, mais a gente sabe que isso depende muito de todos nós no conjunto. Então, é muito prazeroso fazer parte de um time, né, eu vou chamar assim, e de um time vencedor. Né? Por quê? Porque nós temos que puxar, nós temos que dar a mão para algumas pessoas que precisam de ajuda. Por quê? Porque existe uma infinidade de espíritos que nos puxam da mesma forma. Né? Então, nesse exato momento, é uma corrente. Então, nós precisamos puxar todos que ficaram para trás, inclusive nós que estamos sendo puxados por todos que já estão à nossa frente. Então, isso é muito legal, de saber que a gente vive numa escola planetária, todos estão, né, sobre a mesma egrégora, né, espiritual, e todos nós precisamos nos ajudarmos. Esse é o barco, né, todo mundo precisa remar junto. Então, está tudo certo. E essa questão que está no livro, da questão de muito mais espíritos sendo civilizados, né, quando ele estava explicando as emanações mentais que envolvem todos nós,
o quanto está nas nossas mãos, né? Essa parte da mente como um dínamo gerador. Eu sei que está na hora ali, vamos ter que finalizar. O quanto está na nossa responsabilidade também criar emanações mentais que possam elevar a vibração do planeta, elevar a vibração de onde a gente mora. Não é fácil, muitas vezes a gente é tomado por ideias invasivas, por ideias que, na verdade, representam tudo isso aqui, toda essa psicosfera que existe no nosso planeta, mas a importância daí, finalizando, do estudo também e do trabalho edificante, o porquê. O estudo, tem o livro Pensamento e Vida, que eu adoro, que é considerado uma cartilha para quem vai reencarnar, é do Emmanuel, do Chico, que fala, dar novo pasto à mente, dar um novo alimento à mente. E a gente só vai dar um novo alimento à mente estudando, trabalhando, se colocando à disposição, tentando cultivar o bem até que esse bem seja espontâneo em nós. Aí a gente vai conseguir emanar ideias superiores, sentimentos mais elevados. Então, é um trabalho de muito esforço, mas que está nas nossas mãos. Então tá, pessoal. Bia, faz oração para nós aí, aproveita e nos abençoa com essa baita oração aí. Acho que a Bia não está aí. Querem que eu repita a oração? Faz. Eu repito ela. É a quarta vez que eu vou fazê-la. Oba! Não, é bem interessante toda essa colocação, e a gente vai vendo, por exemplo, a diferença do desencarne do André, né? A experiência do André Luiz e a do irmão Jacó, né? É bem diferente os relatos, né? Como o André Luiz não tinha nenhum preparo, ele mesmo escreveu que ele não tinha se preparado, né? Durante a vida, quando estava encarnado, e o irmão Jacó, como ele já tinha conhecimento e os detalhes que ele vai passando para a gente, e aí é como vocês estão falando, né? É imprescindível o estudo, o entendimento, e a gente fazer uma prática, não é só estudar, mas praticar também, né? Eu achei muito genial hoje, aliás, sempre é, né, muito produtivo. Então, nós vamos agradecendo essa noite de aprendizado, de muita luz, que tem nos envolvido, muitos esclarecimentos que vão iluminando a nossa jornada, e eu vou encerrando, nós vamos encerrando o mesmo Pai Nosso do começo. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto aos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim já é.